Gente, olha só. A única chave para fluência é a exposição, é a imersão no universo daquela língua. Olá galera, tô mais uma vez aqui nesse canal trazendo um vídeo com mais umas curiosidades e umas histórias interessantes pra vocês. Dessa vez eu quero falar sobre o aprendizado de língua estrangeira, contar pra vocês experiências que eu tive na minha vida pessoal e que eu levo também no meu curso de português para estrangeiros. Se você tiver interesse de ter aulas comigo, clica no link aqui na bio pra gente entrar em contato. Aqui no Brasil nós temos aulas de 2 línguas estrangeiras no ensino fundamental e no ensino médio. A gente começou a ter aula de espanhol quando eu já estava lá pro 6º ano, 2006, 2007. Foi quando começou aqui no Brasil a ser obrigatório o ensino de espanhol também nas escolas. A língua estrangeira ensinada na escola, você não tem um tempo suficiente, né? Tem no máximo 1, 2 vezes na semana, 1h30, 2 horas de aula. Você tá mais sendo exposto às novidades culturais e às curiosidades sobre aquela língua do que realmente avaliado e testado de uma forma que você vá aprender de verdade aquela língua. A maioria dos meus colegas de turma faziam curso de inglês. Essas pessoas que fizeram curso desde a infância, adolescência, terminaram o curso, aqueles cursos completos de 5, 6 anos, né? E se tornaram fluentes em inglês. Eu não tinha dinheiro para fazer o curso de inglês, a minha família não podia pagar. Quando eu tava no início da adolescência, assim, uns 13 anos, eu entrei para um curso de inglês que era mais infantil. Não me deu tanta coisa assim. Minha professora se esforçava muito para tentar me ajudar, eu tive essa sorte. Meus professores de inglês sempre foram muito atenciosos comigo, porque eu sempre gostei muito da língua estrangeira. Então eu me dedicava demais à língua estrangeira e alguns professores percebiam isso e tentavam me ajudar. Mas o curso não era lá muitas coisas, eu não consegui continuar por outras questões além das financeiras. E eu só fui fazer um curso de inglês de verdade a sério quando eu tinha 17 anos, que foi o curso no Wizard. Esse curso era muito famoso, você deve ter visto alguma propaganda, que era o curso que você ganhava a WizPen. O material didático vinha um livro com material de aulas, um livro de atividades e uma caneta. Era como se fosse um reprodutor de áudio. Então você plugava o fone nela e durante a aula eu ficava com meu fone de ouvido, passava a caneta no caderno e ela sabia qual era a lição e passava a lição pra mim. Na sala de aula, a minha turma tinha pessoas de vários níveis diferentes. A professora fazia uma prática oral com a gente, depois colocava a gente pra trabalhar em pares pra praticar a conversação entre os colegas. Minha professora também era muito legal, então ela tentava me ajudar a praticar com pessoas que tinham níveis acima do meu. Chegou uma época que ela falava que eu tava, pronta pra praticar com pessoas de nível 4. Eu não fiz nivelamento, né? Eu entrei direto no curso pra fazer. Eu acabei fazendo esse curso de inglês totalmente do zero. Eu entrei no nível inicial. Minha professora o tempo todo falava, cara, tenta fazer o nivelamento. Só que eles não autorizaram que eu fizesse. Eu realmente não estava aprendendo muita coisa nova. Eu estava praticamente praticando o que eu já sabia. Eu tinha muito mais conhecimento de inglês porque tanto eu tive na escola, eu tinha feito um curso de inglês antes por pouco tempo, mas eu tinha feito. Mas eu queria muito falar inglês, então eu comecei a estudar de casa. Eu assistia vídeos no YouTube, eu fazia videoaula, eu comprei livros didáticos de inglês para aprender em casa, fiz exercícios dos livros todos. Eu tinha uns livros de nível básico, passei rapidinho, fui pro intermediário, cheguei até no nível avançado, estudando em casa. Eu comecei a assistir muitos filmes, a ouvir muita música em inglês, procurando uma forma de aprender realmente. E eu acho que essa é a coisa mais importante para você aprender uma língua estrangeira. Imersão. Você tem que ouvir pessoas nativas falando, conversando, prestar bastante atenção nas conversas, em todas as dicas que eles dão, nos hábitos, nas expressões. Um problema muito grande que atrapalha muito você chegar à fluência é a necessidade de traduzir na sua cabeça tudo que você vai falar. E também de traduzir na sua cabeça tudo que a pessoa fala pra você entender. Isso dá um tempo muito mais longo de conversação, um tempo muito mais longo de compreensão e atrapalha no ritmo da conversa. É bom que você aprenda a entender também várias expressões, porque tem muitas coisas que são os falsos cognatos, que são palavras que parecem iguais ao português, mas são completamente diferentes de sentido. Expressões que, você não tem como traduzir ao pé da letra, então você tem que estar exposto ao vocabulário para você conseguir descobrir como é que funciona aquela língua. Isso eu digo para qualquer língua, não só para o inglês. Então eu fui nesse ritmo, até que eu conheci o Kevin, e o Kevin, ele já morava no Brasil há 10 anos. Ele veio pra cá criança, então o português dele era perfeito, mas ele estudava em escola americana, a maioria dos amigos dele eram americanos ou de outros países. Eu não falava inglês o suficiente para conseguir conversar com ele, mas eu entendia o que ele conversava com os amigos. Às vezes uns amigos dele tentavam falar uma coisa que não era para eu entender e eu falava, gente, eu não falo inglês, mas eu entendo tudo. Muitas vezes as pessoas tentaram falar comigo em inglês, mas assim, eu me sentia muito travada, eu não conseguia falar.
E na intimidade, ele me instigava um pouquinho, né, a falar algumas coisas em inglês. Eu tinha muita dificuldade, toda vez que ele me corrigia, eu ficava super envergonhada e, tipo, travava completamente. Foi passando o tempo, e namorando uma pessoa que é de outro país, as referências dele eram todas em inglês. Ele assistia no jornal americano, ele ouve música americana, filmes, séries, canais do YouTube tem pra compartilhar comigo. Ele ficava lá procurando versões que tinham legenda e tal. Eu falei, cara, eu quero entender, sabe? Eu quero compreender ele pra gente ter uma ligação, uma proximidade um pouco maior como casal. Então eu comecei a tentar assistir tudo que eu já assistia com legenda em inglês, sem tradução. Isso ficou muito mais claro pra mim, que eu realmente entendi o inglês, eu só precisava praticar. Comecei a entender muito melhor, comecei a ter que praticar também a conversação. Então eu baixei um aplicativo que se chama HelloTalk. Eu digo que esse aplicativo é um Facebook para Language Learners. Você faz o seu perfil dizendo qual é a sua língua nativa e qual língua você quer aprender. E aí o algoritmo te coloca em contato com algumas pessoas que querem aprender a sua língua e que também podem te ensinar a língua que você quer aprender. Estava na faculdade de jornalismo, estava já bem decepcionada com o mercado de trabalho. Eu tranquei a faculdade, fiquei um ano sem estudar. Eu comecei a trabalhar. Teve um trabalho que eu fiz que eu falei que eu falava inglês. Mas assim, eu não falava inglês, eu entendia muito bem, né? Eu já cheguei e só joguei isso. E eu não precisava no dia a dia, assim, de trabalho, usar a língua inglesa. Então, quando era pra ler alguma coisa, pra explicar o que estava escrito, eu sabia fazer, de boa. Só que chegou um dia em que teve um cliente que não falava português e eu precisava atender esse cliente que não falava português. Como era pra responder um e-mail, eu falei, beleza, eu consigo responder um e-mail tranquilamente. Aí eu fui lá, escrevi o meu e-mail, ninguém percebeu, mandei pro Kevin, ele corrigiu, ele falou, não, tá muito bom o seu texto, mas eu vou corrigir algumas coisas porque, como é trabalho, né, se o cara te corrigir, você vai passar um pouco de vergonha na frente dos seus chefes. A gente acabou trocando alguns e-mails, foi bem tranquilo, eu tenho certeza que eu escrevi algumas coisas erradas de qualquer forma, mas a pessoa aceitou, passou numa boa. No dia seguinte, eu tava no escritório trabalhando e alguém chegou pra mim e falou assim, Mariana, tem uma chamada pra você, é internacional. E era a pessoa com quem eu falei no e-mail me ligou. A minha vantagem foi que as pessoas lá da empresa não falavam inglês, então tipo, não tinha ninguém pra falar, ela falou errado, pra me corrigir nem nada. Foi tudo bem, nada deu errado, não teve nenhum problema, consegui me comunicar. Com certeza eu cometi vários erros, mas a pessoa tava bem tranquila, inglês não era a primeira língua dessa pessoa. Depois disso eu comecei a tipo, falar pra todo mundo que eu falava inglês. Então às vezes eu ia pra festas, aqui no Rio de Janeiro a gente recebe muito turista. Então às vezes eu ia pra festa, pra um evento, tava na Lapa e vinha um gringo e não conseguia se comunicar com alguém, eu ia lá e ajudava. Quando eu trabalhava em shopping também, muitas vezes aparecia um gringo pedindo informação pro segurança e o segurança já sabia que eu falava, ele falava, entra naquela loja ali que a menina fala inglês. Eu fiz muitas amizades, assim, e uma coisa muito importante de você falar uma língua estrangeira é que você faz amizades. Pessoas que vêm aqui, eu que moro numa cidade que recebe muitos turistas, as pessoas vêm pra cá muitas vezes não falando português. Alguns ambientes em que eu ando, não tem muita gente que é bilíngue e por isso que eu estimulo muitas pessoas a estudar inglês, porque o inglês é uma língua que, por mais que ela seja muito diferente do português, ela é muito menos complexa do que a língua portuguesa. Então, se você estuda inglês, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, se você se dedica bastante, você vai conseguir aprender. Uma coisa muito importante que eu vou deixar claro pra vocês aqui, se você aprende uma língua estrangeira quando você é criança, você pode ficar completamente fluente nessa língua de uma forma que ninguém percebe que você não é nativo dessa língua. Alguém que aprende na adolescência, assim, eu tenho amigas que fizeram intercâmbio, o inglês delas é lindo, é completamente certinho, mas tem sotaque. Ah, eu não tenho sotaque, você vai ficar sem sotaque. Gente, deixa o sotaque, fale perfeito, ajeite a sua pronúncia pra você também não ser mal interpretado, mas sotaque faz parte, sotaque é bonito, deixe seu sotaque, não encrenque com seu sotaque, gente. Vamos desmistificar isso aí, ok? Se você vai aprender na fase adulta, você já é adulto, vai ser muito mais difícil você consertar sua pronúncia. Adultos têm muito mais dificuldade. Para um adulto é muito mais fácil aprender o espanhol, por exemplo, que é uma língua muito mais próxima do português, ou outra língua romântica, italiano, francês, né? O inglês tem uma fonologia, de certa forma, bastante distante do português. Um brasileiro lendo algumas palavras em inglês, ela não tem nada a ver com a pronúncia, então realmente você tem que praticar bastante. E aí eu decidi voltar a estudar, eu não queria deixar de fazer uma graduação, de ter um diploma. Escolhi fazer graduação em letras, porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de língua.